Paz do Senhor, vamos começar, são 8 horas e 7 minutos. Deixa eu ver se 9 horas e 7 minutos encerramos. Hein? Não tem nada muito aqui. Bom, o que nós estamos nos propondo, né? Antes de a gente começar a falar, não é aqui dar teologia para ninguém, mas, como o nome diz, é formar discípulo. Discípulo de quem? De Jesus. Tem aqui discípulo do pastor Ricardo, do pastor Wagner, Roberto, pastor Luiz, pastor Ricardo Cieli. Não tem discípulo que discípulos de Jesus. E uma das coisas que é fundamental na vida de um discípulo é orar. Não dá para ser discípulo sem orar. Eu sei que tem gente que tem dificuldade de orar. Eu sei que tem gente que não gosta de orar quando a gente está numa reunião. Mas esse é um dos propósitos disso aqui. Nós temos que quebrar isso. Se tem alguém aqui que tem medo de orar, não vai na reunião, porque senão o pastor vai chamar para orar, uma coisa assim. É aqui que nós vamos ter que quebrar isso. Tem que ser algo que vai ser uma primeira mudança na vida, se houver alguém assim. Então, se houver alguém aqui, né, não se constranja se eu chamar para orar, você ora do teu jeito. Ninguém vai dar risada, ninguém vai fazer bullying, ninguém vai achar graça, ninguém vai criticar. Não. Nós precisamos saber das nossas limitações para a gente tentar vencer essas barreiras. Então, uma das coisas que nós vamos aprender aqui é conhecer as nossas limitações. Porque tem muitas coisas de algumas áreas que eu desconheço, eu não tenho total conhecimento. E quando eu começo a ouvir falar em alguém, eu começo a ver o quanto eu não sei, né? Alguém já escreveu, alguém aí já disse, né? Quanto mais eu leio a Bíblia, mais erros eu acho em mim. Então, esse é o propósito. É achar erros na gente. Erros é uma palavra, né, que a gente está chamando, mas não seriam erros, seriam limitações, coisas de ignorância. Não aprendi, nunca me ensinaram, eu nunca ouvi, nunca. Então, não é para ficar constrangido, não. Aqui, no final disso aqui, nós temos que sair daqui um grupo que realmente aprendeu alguma coisa, mudou alguma coisa na sua vida, né? E isso fez diferença. Porque senão nós não vamos. Uma das coisas que eu vou dizer é isso. Então, nós vamos começar orando. Amém? Eu vou escolher um voluntário. Eu vou chamar o Robertinho para começar a orar. Nosso querido, amado irmão Robertinho. Aí, baixa a máscara aí para todo mundo ouvir. Não se quede de pé, irmãos. Amém. Amém. Meus amados, discipulado, o que é discipulado? Pode assentar. O discipulado foi uma estratégia que Jesus usou. Então, isso não foi, isso aqui não é uma invenção humana, não é uma criação de teólogos, não. Mas foi algo que Jesus usou para formar líderes. Na época, Jesus tinha um propósito.
que era formar líderes para dirigir igrejas, para levar a palavra, aquilo que ele estava fazendo. Ele iria partir e ele precisaria deixar alguém fazendo essa obra. Então, o propósito de Jesus usar a estratégia do discipulado foi esse. O nosso propósito talvez não seja para abrir igrejas, para você ser aí um dirigente de igreja, não seja isso, mas fazer aquilo que Jesus deixou para nós como legado. E ele, quando falava para os seus discípulos: ide e pregai o evangelho a toda criatura, tempo fora de tempo. E ele disse: vai então por aí, por Judeia, Samaria, pelos confins da terra. Hoje, para nós não sabemos onde é Judeia, Samaria, os confins da terra. Pode ser no consultório do seu dentista, sentado ali, esperando ser chamado. Pode ser na barraca da feira, com alguém que esteja ali do seu lado. Pode ser lá no teu trabalho, com um colega seu que esteja ali. Então, nós não temos noção de onde será a nossa Judeia, a nossa Samaria, os nossos confins da terra. Mas nós temos que estar preparados para falar, pregar o evangelho. Então, essa estratégia que Jesus disse, fez, ele deixou isso como legado para que nós formássemos discípulos. E a gente fala nosso, mas como querendo dizer de Jesus. Eu estou apenas transmitindo aquilo que eu aprendi. Então, são pessoas mais experientes, mais conhecedoras, que vão transmitir os seus conhecimentos para aqueles que têm menos. Mas não significa que são inferiores. Então, nunca foi esse o propósito de Jesus, considerar alguém inferior. Ele disse que todos nós temos que nos considerar menores do que os outros, mas não inferiores porque não temos o conhecimento ou coisa parecida. Uma das coisas e características do discípulo que é fundamental é o comprometimento, tanto do discípulo como do discipulador. Então, o fundamental, o discipulado verdadeiro, ele não seria isso que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos ter algumas aulas aqui presenciais e vamos ter algumas aulas que serão ministradas pela internet, lá pelo Zoom. O discipulado verdadeiro, profundo, não é dessa maneira. O discipulado é no corpo a corpo e no dia a dia. Esse é o verdadeiro discipulado, aquilo que Jesus fez com aqueles 12. Ele andava com eles, dormia junto com eles, comia junto com eles, passava o dia com eles. Esse é o verdadeiro discipulado. É você estar realmente conhecendo a vida do seu discípulo, e o seu discípulo reconhecendo em você alguém como seu, palavra que hoje é muito usada, mentor. Então, nós chamamos de discipulado, mas eu quero que vocês saibam que o discipulado não dá para fazer assim de uma maneira coletiva. O discipulado você consegue fazer com duas, três pessoas. E você viver dia a dia com aquelas pessoas, conversar com elas todos os dias, trocar experiências, não só fazer um estudo bíblico, mas conhecer a vida particular. Não é bisbilhotar, não é entrar na intimidade, perdão.
mas é você conhecer o caráter da pessoa que está discipulando e o caráter da pessoa que está sendo discipulada. Então isso é discipulado em natura, puro, verdadeiro. Então o nosso propósito não é esse neste caso. Talvez daqui saiam alguns que queiram esse tipo de discipulado. E aí vocês vão ter que escolher o pastor Luiz, o pastor Roberto, o pastor Célio, o Everton, para estar juntos todos os dias. Muitas vezes, quando a gente fala em discipulado, alguém entende, eu vou fazer estudo bíblico todos os dias com essa pessoa. E não é isso. Não é isso. O discipulado é você transmitir conhecimento e informação àquele que está sendo discipulado. É o discipulando ensinando o discipulado, transmitindo conhecimento e trazendo uma transformação para aquela vida. Então é um crescimento em todas as áreas da sua vida, não só na espiritual. Não é só eu quero fazer um discipulado porque eu quero conhecer mais a Bíblia, não, é realmente uma formação de caráter segundo a palavra de Deus, olhando para quem? Para Jesus. Então vocês lembram, há pouco tempo eu preguei e falei, o apóstolo Paulo, primeiro ele disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o que ele estava dizendo? Olhem em mim aquilo que eu me pareço com Cristo e podem imitar. Mas ele sabia que ele era falho nisso. Então, um pouco mais para frente, ele diz assim: sede imitadores de Deus, para que ninguém se enganasse em imitá-lo em tudo aquilo que ele fazia, porque ele também errava, ele também tinha falhas. Então, é uma transmissão de conhecimento, um crescimento cristão. Vida prática é praticar aquilo que nós estamos vendo e ver o desenvolvimento daquele que está sendo discipulado. De que maneira? Vendo ele cumprir aquilo que está sendo proposto. Porque ouvir e dizer, eu conheço, não acrescenta nada na nossa vida. A Bíblia fala de uma palavra de ovelha gorda. Ela come, mas não produz nada, não traz fruto. Então, ouvir, aprender e colocar em prática na nossa vida. Esse é o propósito do discipulado. Então, o crescimento, ele é avaliado pelos frutos. Lá não diz que pelos frutos conhecereis a árvore? Então, como que eu vou medir se o discipulado está sendo proveitoso? Se ele está realmente alcançando o objetivo a que está sendo proposto? Pelos frutos, por aquilo que ele vai trazer de conhecimento para você, e como você vai usar esse conhecimento na prática, na sua vida. Porque senão ninguém vai entender nada. Vai dizer, é a mesma coisa que você passar 5 anos na faculdade, se formar em medicina e nunca exercer a profissão. Você vai dizer, esse cara é médico? Não, não é médico. Ele tem o título de médico, mas não é médico. Por quê? Porque ele não exerce a sua profissão. O discipulado é a mesma coisa. Então você vai dizer, eu sou um discípulo de Jesus? Eu sou um discípulo de Jesus. Mas o que você tem feito? Não, eu não quero me comprometer, eu não vou fazer nada. Então você não é.
Você sabe o que é ser, mas não é. Então, nós vamos estar nos capacitando, porque eu também vou aprender aqui. Nós vamos estar nos capacitando a ser e viver. Não adianta só conhecer. Então, se nós ficarmos investindo tempo na apresentação de áreas em que o discípulo detectará que necessita crescer, está escrito aqui, e assim também vir a servir como modelo em mudanças. Então, os discípulos que nós estamos formando hoje serão os discipulandos de amanhã, porque isso é uma coisa constante, ela não pode parar. Então, os discípulos formam discípulos, que formarão novos discípulos, que farão novos discípulos. Então, esse é a estratégia de Jesus para que a palavra seja pregada a toda criatura. Então, é dessa forma que ele usa. O discípulo, ele é um seguidor do seu mestre, do seu instrutor, do seu discipulador, do seu mentor. Chame do jeito que quiser, né? Então, às vezes a gente fala mestre, né? O cara é a sumidade, mas o mestre não é aquele que ensina. Então, os discípulos não são nossos, eles são de Jesus. Nós apenas transmitimos o nosso conhecimento, daquilo que nós temos para outros. Então, na verdade, nós somos aquilo que a gente chama de facilitadores. Eu vou aprender e vou trazer para vocês, através do meu conhecimento, aquilo que eu aprendi de Jesus. Então, é algo que deve ser feito com amor, temor e de graça. A Bíblia diz: de graça recebestes, de graça dai. Não se faz discípulos em cursos que você paga para fazer isso. Isso não é curso de discipulado. Então hoje existem milhares de cursos espalhados para tudo quanto é lado aí, né? Os coaches da vida fazendo cursos para você ser um discípulo, né? Estão formando empresários, membros de igreja. Essa que é a palavra. Eu não estou dizendo que o coach é ruim, que não presta, que tudo... Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o que eles ensinam e da forma como eles ensinam. Então hoje estão querendo transformar as igrejas numa indústria, uma empresa, seja lá o que for, usando técnicas de administração para fazer as igrejas crescerem. A igreja cresce fundamentada em técnicas de administração e não em teologia bíblica. É muito fácil você observar isso. Todos aqui, eu creio que devem ouvir cultos pela internet. Liga lá, pega lá no YouTube, assiste o culto lá do Zé Mané, do Chico Bento, do não sei o quê. Você vai ver. E você pega essas mega igrejas que principalmente tem pregadores jovens muito bons, mas também tem cada tranqueira. Eles ensinam muito mais você ser um administrador do que você ser um discípulo. Então, cuidado com isso, porque a palavra é boa, ela é gostosa, ela traz, enche a gente, enche a bola da gente, porque diz que você é o cara, você pode tudo, você tem tudo na mão, Isso é o que se faz nas empresas. E o cara aqui tem que ser Jesus. Não, ninguém mais.
Então, cuidado com os cultos que se ouvem, com os cursos que fazem. Eu fui uma vez ouvir lá em Alphaville, me convidaram, me insistiram, e assisti lá uma palestra. Um cara até famoso, está aí no YouTube lá, ele está lá. Tem livros aí, faz palestra em empresas. E a palestra dele era sobre a igreja do futuro. É triste o que ele falou. É duro de ouvir o que ele falou. Sabe? Então, assim, agora recentemente, eu ouvi outra, parece com o mesmo tema, por um outro cara. Agora, essa semana, a igreja do futuro é a mesma, só que dado por uma pessoa que realmente fundamentou a sua visão na palavra de Deus. Então é muito fácil, se eu conseguisse pegar essas duas e fazer vocês ouvirem as duas, vocês iam ver nitidamente a diferença de alguém que está querendo formar empresários de igreja e discípulos de Jesus, com o mesmo tema de palestra. Então não é esse o propósito. Então o discípulo é um seguidor, são discípulos de Jesus. E o discipulador é um facilitador. E o discipulado pressupõe resultados, como eu falei, tanto do discipulador como do discípulo. Porque quem está sendo discipulado quer ver no seu discipulador aquilo que ele está pregando. Porque é muito fácil fazer um discurso, falar um monte de coisa, eu saio daqui e vou fazer tudo diferente. E você me fala, mas não, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não é isso. O discípulo, se ele não enxergar na vida do discipulador aquilo que está sendo falado, ele jamais vai se tornar um discípulo. Ele não vai ouvir, não vai seguir, e pode até se decepcionar. Então é muito séria essa posição, né? Então os resultados, eles têm que aparecer, eles têm que ser mostrados. E qual o propósito disso? Tudo para a glória de Deus. Tem outro propósito. Não é para dizer, poxa, você viu, agora eu sou um discipulador, sou mestre, agora eu vou ensinar. Não, é para a glória de Deus dizer, hoje eu estou mais parecido com Jesus do que quando comecei. Então é isso que nós precisamos compreender, né? Então o discípulo, ele deve ser submetido a avaliações, a interpretações, ver o seu comportamento, ver o seu crescimento. Então isso tudo tem que ser medido. Por quê? Pelo discipulador. Então vocês já perceberam que quando a gente não é cobrado de alguma coisa, parece que as coisas não vão. Mas quando a gente sabe que tem alguém que está cobrando, insistindo, a gente fala, peraí, eu preciso fazer esse negócio aqui direito. Eu já contei aqui, vou contar rapidinho, né? Tem até um livro, acho que do Henry Kissinger, e ele narra nesse livro, ou foi quem escreveu a bibliografia dele, que fala que ele pedia lá um trabalho para alguém chegava lá na sala dele, entrava na porta e falava, peraí, você trouxe, isso é o melhor que você pode fazer, não dá para melhorar? O cara falou, não, daqui a pouco eu vou. Passava um tempo, o cara voltava lá, né? Terminou, não sabe fazer melhor, não tem como melhorar? Não. Aí quando o cara falava, não dá mais, eu falei, então tá, agora eu sento aí e vamos ver. Então percebe que às vezes a gente necessita de uma cobrança para dar o nosso melhor. Por isso que Jesus falou assim, a quem muito é dado,
Então, se Ele está te dando muito, é porque Ele quer receber muito de você. Ele quer a contrapartida daquilo que nós estamos recebendo. Porque senão não adianta dar para você. Quem é da época aqui do pastor Walter vai lembrar. Ele sempre dizia assim: quando você quer fazer alguma coisa e quer que saia bem feito, dá para quem está mais sobrecarregado. Não dá para aquele que está lá desocupado na vida, porque você vai perder tempo. Pega alguém que está lá sobrecarregado, dá para ele que você vai ver que sai. Então, essa cobrança, ela é necessária para nós. Nós necessitamos dessa cobrança. Então, isso precisa acontecer naturalmente. Não é porque precisa ser cobrado que eu vou ficar forçando a barra, vou ficar insistindo, vou ficar pegando no pé. Olha, você não fez, você tem que... Não. Isso é algo que tem que surgir naturalmente de cada um de nós. Por isso que é preciso lá, quando eu falei logo no começo, o comprometimento. Se você não está comprometido, você está comprometida, você não vai se esforçar para fazer que aquilo saia da melhor maneira com que você pode fazer. Não é nem para comparar com os outros. Olha, o serviço do Zé ficou melhor do que o do Júnior. Não é isso. Zé, você fez o melhor que você podia? Amém. Júnior, você fez o melhor que você podia? Amém. Fez o melhor nisso? Amém. É isso que importa. Você está satisfeito diante de Jesus e dizer assim: Jesus, eu dei o meu melhor. É como se você chegasse lá e Jesus fosse como ele quis. Você já fez tudo que você podia, você não sabe fazer melhor. Então, antes de chegar lá e ouvir alguém te perguntar isso, faça o melhor. Quando você chegar lá e se alguém te perguntar, você vai dizer: é o melhor que eu sei fazer. Para fazer melhor, eu preciso que alguém me ajude, ensine e me oriente para fazer isso. Como é que são os trabalhos de formatura? Você precisa de quem? Precisa de um mentor, não precisa? O orientador, ele vai te orientar naquele trabalho. O que ele está fazendo? Ele está te dando o conhecimento dele para você, para te orientar a fazer o melhor que você pode. Você não vai simplesmente pegar, como tem gente que faz, vai lá na internet, pega um trabalho lá e apresenta. Isso até um tempo colava, hoje é muito fácil você identificar isso. Muito fácil descobrir que a pessoa colou, copia e cola e copia, ou copia e cola. Então, precisa tomar cuidado com isso, Então, como eu falei, como isso envolve uma certa intimidade, a gente precisa estar com o coração aberto para ouvir crítica. Porque se eu, aqui no papel de discipulador, amanhã o Everton, ou qualquer um de vocês, forem fazer alguma coisa, e para não desagradar, para não criar aquele clima, não, tá bom, legal, não estou fazendo o meu papel, não estou exercendo o papel de discipulador. Então, eu preciso mostrar os seus erros, as suas falhas, ou nem erro nem falha, mas algo que podia ser feito de maneira melhor. A diferença entre uma crítica construtiva e uma destrutiva é uma só. Eu faço uma crítica destrutiva quando eu critico e não sei fazer melhor. Mas quando eu critico e tenho uma sugestão para que faça melhor, é uma crítica construtiva. Então, nunca critique alguém se você não souber fazer melhor do que aquilo que ela fez. Eu
posso chegar lá na casa da Marisete e falar assim: tua feijoada está horrível. Ela vai falar assim para mim: então vem aqui, faz melhor que eu. Eu vou ficar com clarão, vou dizer: estou indo embora, porque eu não sei nem como é que faz feijoada. Percebe? Mas se a feijoada da Marisete é salgada, e a maioria das pessoas que ela quer vender tem hipertensão, eu vou dizer: Marisete, aquela feijoada, põe menos sal, que você vai ver que todo mundo vai querer. E ela, com o coração aberto, ela vai dizer: Ricardo, obrigado, eu vou fazer isso. E amanhã ela vai começar a vender mais feijoada. E ela vai ficar feliz, porque alguém chegou para ela e falou o que poderia melhorar. Então esse é o papel do discipulador. É dizer o que eu posso fazer melhor. E isso eu vou poder fazer em qualquer área da sua vida, sem me intrometer na sua vida. Uma vez, teve um irmão aqui, que ele, depois do pastor Walter faleceu, depois de tantas brigas que aconteceram aqui dentro, um dia ele chegou para mim, assim, sentou na minha mesa ali, e falou assim: eu vim aqui para conversar com você, porque eu tenho a chave do teu coração. Eu falei: você está com a chave errada. Você não tem a menor condição de abrir o teu coração para você. Você não vale a chave que você tem na mão. Fui duro com ele, tive que falar para ele. Porque ele achou que ia chegar aqui, aí eu ia me abrir com alguém que traiu, não só mim, mas ao próprio apóstolo. Então, queridos, é um jogo de, sabe aquele jogo da verdade? É isso que a gente tem que fazer aqui. E tem que ter coragem para isso. Então, lógico que nós vamos evitar interferir na vida do discípulo, na sua particularidade, a menos que ele se abra e queira conversar sobre alguma particularidade. E aí vai dizer. Então, às vezes alguém chega para você e diz: olha, eu queria aqui me abrir com você e tal, e aquilo vai ficar entre você e a pessoa, e você não tem o direito de compartilhar aquilo com alguém, a menos que a pessoa diga assim: olha, pode conversar lá. Então, às vezes tem pessoas que vêm aqui na minha sala e falam de determinados assuntos comigo, que eu digo assim: eu não tenho como te ajudar se eu não compartilhar com alguém isso. Mas eu preciso botar minha esposa nesse negócio, porque não é um assunto para mim, homem, interferir nesse problema assim. Vocês percebem que tem coisas que a gente precisa ter esse discernimento. Então se a pessoa te procura para buscar ajuda, lógico que nós não vamos negar ajuda, mas a gente tem que ter o discernimento de saber até onde a gente pode chegar, para não invadir aquela particularidade da pessoa, e saber que eu tenho limites e tenho a responsabilidade de guardar aquilo, se for necessário, e aquilo for algo que realmente para as pessoas. Então, tem casos de discipuladores que eles acabam se achando donos dos discípulos. Então ele fica sabendo que aquele discípulo foi conversar com outro sobre aquele assunto que ele já falou comigo. E ele fica com ciúmes, porque imagina, como falou comigo, eu sou.
Isso não pode existir. Vocês têm que ter toda a liberdade de falar com quem quiser de todo assunto. Nós fazemos isso no nosso dia a dia. Às vezes eu vou no médico, ouço um diagnóstico e pego aquele exame e vou no outro. Não é assim? O médico não gosta disso, não. O médico não gosta disso, não. Mas nós precisamos ter a humildade de reconhecer que isso faz parte do discípulo. Ele se sente bem e precisa fazer isso. E nós não temos o direito de sentir ciúmes ou se sentir ofendido porque ele foi procurar outro, porque tem discipuladores que são assim. Eles acham o dono, você tem que falar com ele, senão você não pode. Não é o nosso caso. Então nós vamos tratar disso tudo, vamos falar disso tudo, vamos procurar estar dentro disso aqui que está sendo falado, viu? E para que não se crie expectativas erradas, sim, nós não vamos falar assim, olha, para ser discípulo você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é fazer. Nós primeiro vamos falar do ser. Antes de fazer, eu preciso ser. Então, nós vamos falar do caráter nosso. Vamos falar da nossa responsabilidade, do que eu quero, o que eu espero, o que Jesus espera de mim. Porque sair fazendo é muito fácil. Mas não são pelas obras que nós vamos ser reconhecidos, mas é pela fé. Mas a fé sem obras é morta. Então eu preciso primeiro da fé. E fé é uma questão de caráter de nós. Eu tenho fé, eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu tenho crido. Então primeiro eu preciso tratar de mim. Eu preciso saber quem eu sou e o que eu quero. Qual é a minha meta? Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo? Você tem que fazer essa pergunta para você hoje aqui. O que eu estou fazendo aqui? Porque nós vamos tratar de um discipulado, vamos falar de como nós temos que ser como discípulos de Jesus. Vamos aprender a homilética, que agora vou passar a palavra para o Everton, que eu pus lá opcional, porque alguém perguntou, pastor, mas preciso, eu não quero pregar. Tá bom, você não quer pregar, mas você vai ter que pregar, porque Jesus mandou você pregar. Você pode não subir num púlpito para pregar, pode não, mas é como que foi falado, a gente estava conversando. Mas suponha que você está no velório e lá alguém chega assim e fala, poxa, não tem ninguém aqui. Aquela irmã lá é crente. Aí chega, você pode trazer uma palavrinha? E aí? Você está preparada? Você está preparado para isso? Então são situações que nós vamos acabar um dia podendo nos encontrar. Então, esse é o propósito disso tudo. Então, não crie expectativas além daquilo que nós podemos dar. Eu estou sendo claro, objetivo, falando de tudo aquilo que a gente precisa. Você precisa entender isso tudo. Isso tudo que está sendo dito aqui, está escrito, vai ser falado, vai ser ensinado, vai ser discutido. Mas você precisa estar convicto, convicta do qual é o propósito de você estar aqui hoje. Então, as nossas aulas serão algumas presenciais, como estão aqui, porque, como eu falei, o certo é a gente estar todos os dias aqui juntos. Esse seria o correto, seria o ideal. Como não dá, nós vamos estar todas as segundas-feiras.
Agora, se a gente não estiver nem todas as segundas-feiras, também vai ser difícil. Então, por isso que a cada 2, 3 aulas, nós vamos fazer uma presencial, vamos falar de coisas que nós estamos aqui conversando, vamos trocar ideia, cada um vai falar da sua experiência, e isso precisa muitas vezes ser colocada aqui e ser tratada não de maneira virtual, mas tem coisas que precisa ser aqui presencial para a gente poder conversar, falar e trocar experiências e ter um pouquinho mais de intimidade, né? Esse contato físico aqui, ele faz parte desse treinamento e é bom para todo mundo. Amém? Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário? Faça agora, que eu vou passar a palavra para o Everton, ele vai falar sobre a homilética, né? Esse nome estranho, esquisito, né? Lógico, e todo lembra daquele ovo batido, né? Então, hoje nós vamos saber o que é homilética e o que nós vamos falar aqui sobre isso. Nenhuma pergunta? Posso sentar? Então, a palavra fica com o Everton. Nós vamos aproveitar o tempo que vai sobrar aqui um pouquinho. Eu vou entrar um pouquinho no assunto, nesse assunto do discipulado hoje. Vou começar isso que está aí na apostila, entendeu? E na segunda-feira nós vamos tratar desse módulo inteiro. Então leiam esse módulo, viu? Estudem, analisem, olhem os versículos que estão aí, vai lá na palavra, meditem nele. Agora, não fica pensando e lendo lá nos discípulos, lá no outro. Pensa assim, se coloque naquele lugar, como se tudo aquilo tivesse sido dito para você. Olha, estou falando com você, isso aqui é para você. Leiam dessa forma, viu? Passem a ser o personagem da Bíblia nesse discipulado, viu? Não pense nos personagens, pense em você sendo um daqueles 12 e ouvindo essa palavra. Vamos lá. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vou ficar em pé um pouquinho, só para não ficar muito tempo sentado, né? Que cansa. Vou aproveitar e fazer uma oração. Amém? Em nome de Deus. Alguém poderia orar? Pelo Espírito Santo. Amém? Quem sentiu no coração? Uma oração. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Meus irmãos, para se sentar, só para esticar um pouquinho e falarmos um pouco com Deus. Sinto muito honrado de estar com os irmãos. Na verdade, eu não vou ministrar um curso, longe de mim, tal pretensão, que tem bons pregadores que eu preciso aprender. Estou aqui também como discípulo. Na verdade, só estou aqui coordenando um trabalho que eu chamo de seminário de homilética. O que é homilética? Não é omelete, né? Parece, mas não é. A homilética é a arte de pregar, né? Você transmitir uma mensagem para um público, para alguém, né? Várias pessoas ou poucas pessoas, não importa. Então isso é homilética. E nós vamos aprender, nós vamos estudar juntos como fazer isso. E a ideia de aula presencial
é aqueles que querem, que sintam, foram chamados para esse ministério. Eu tive um chamado para esse ministério. Então, não para pregar numa igreja, mas pregar em qualquer lugar. O que o pastor falou agora, às vezes a gente está numa festa, né? Está num cemitério ou num velório, como já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes o padre não veio e olha para a gente, olha lá, tem uma pessoa que é evangélica, será que você não pode trazer uma palavra? E você vai falar não? Não tem como. Tem vidas ali que precisam de uma palavra de conforto, de salvação, de esperança. E nós ficamos mudos, calados. Nós temos que pregar e temos que saber falar. Então, vou passar aqui uma exposição rápida para vocês da Bíblia, sobre a homilética, que muitas vezes a gente lê e não presta atenção. E eu fui estudar isso. E eu vi que na palavra de Deus fala sobre a arte. E Jesus, com seus discípulos, os discípulos tiveram uma grande faculdade, uma grande pós-graduação, doutorado, PhD. Estavam com o próprio mestre, ele aprendendo, né? Aprendendo sobre o reino de Deus. E Jesus usava muitas parábolas para explicar como era o reino de Deus, né? Isso eram ilustrações que a gente também tem que usar, como o pastor sempre traz nas mensagens da palavra que alimenta, mesmo nas pregações de vários pastores aqui, né? Traz as ilustrações para demonstrar como que é o reino de Deus. Bem, então, quando a gente, que nem o pregador uma vez falou, olha, você vai cortar a árvore, tem 10 minutos para cortar essa árvore, e dá um machado na mão dele. Aí essa pessoa fica 8 minutos afiando o machado. A gente tem que fazer isso também. Para a gente cortar uma árvore, a gente tem que se preparar, e às vezes tem que preparar bastante, né? Então, para a gente pregar, depende do momento que você vai pregar, para quem você vai estar pregando, você precisa se preparar. Não é assim, olha, o Espírito Santo está aqui, eu vou lá e o Espírito me dirige. Tudo bem, o Espírito Santo, se de repente for de improviso, é o Espírito, mas a gente tem que estar preparado. Nós não podemos, assim, relaxadamente deixar, o Espírito Santo vai me dirigir. Não é assim. Nós temos que, como Lázaro, né? Jesus mandou tirar a pedra. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Então, esse aqui é o programa que a gente vai fazer, e aqui, o seminário, nós vamos estar juntos, como o pastor falou também, para a gente crescer juntos. A gente dá a opinião, nós vamos expor uns 10, 15 minutos de exposição e vamos treinar, nós vamos praticar, né? A gente quer aprender. E outra, os irmãos vão falar um com o outro. Olha, com todo o respeito, com todo o amor, falar, olha, não fala assim, fala diferente. Isso é importante, porque o público da igreja está aqui. Então nós sabemos o que é gostoso de ouvir, o que é bom de ouvir. Não é só a vontade das pessoas, mas a necessidade. Como nós fizemos aquele seminário lá do o empresário e o... Quem se lembra que esteve lá? E o monge. O monge executivo. Né? A gente tem que ver as necessidades. Né? Então, vamos passar o próximo. Nós vamos só fazer uma apresentação da importância da homilética na palavra de Deus. Nós, em primeira coisa, pode passar para o seguinte, que eu já vou discorrendo. O primeiro, a importância da homilética, é que é um mandamento de Deus. Está no livro de Marcos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é uma ordem de Deus. Então nós temos que saber falar, saber pregar a palavra. Em Timóteo 4:2-3, que pregues a palavra inste a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E em Provérbios
Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Nós temos que estar com a palavra na ponta da língua, não é? Preparados, amém? Depois eu passo para vocês toda a cópia, pode ficar tranquilo, amém? O segundo tópico eu tenho que perder, volta um pouquinho. Alguém precisa ensinar. Ninguém nasce sabendo, né? Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasceu um pregador, ninguém nasceu, né, um grande eloquente. A gente precisa aprender, como está lá em Atos. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Isso era um eunuco. E ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E respondendo o eunuco, ali no 8:34 de Atos, e respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta Isaías que ele estava lendo? De si mesmo ou de algum outro? Então vejam, a gente precisa aprender, alguém precisa ensinar. Amém? O terceiro, a pregação sem preparo. Aqui tem algumas traduções. Em Jeremias 48:10. Maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor, ou maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Maldito aquele que não cumprir diligentemente o trabalho do Senhor. Maldito aquele que fizer a minha obra relaxadamente. Ai daquele que fizer. Então, a gente depois que pôs a mão no arado, não tem mais jeito, irmãos, não dá para voltar mais. Ou vai para frente, ou sai do caminho. Então, nós colocamos a mão no arado, vamos fazer a obra com zelo, com amor, não relaxadamente. Nós temos que nos preparar. Amém? O 5, conhecer o seu público. Pulei? Perdão. Pregação com preparo, conteúdo, né? Não adianta a gente só aprender homilética, a arte de pregar, a persuasão, não. Nós temos que ter conteúdo. O conteúdo é a palavra de Deus, é o que está aqui, nós temos que estudar. Nós temos que estudar a sã doutrina, hein? Que Jesus, no princípio, estava com Deus, ele era o Verbo, veio ao mundo, morreu numa cruz para nos salvar, pelos nossos pecados, para nos lavar, e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje está vivo a destra de Deus, e derramou o seu Espírito Santo. E um dia voltará para nos levar através do arrebatamento, ou a ressurreição dos mortos. Essa é a nossa doutrina que nós pregamos, está na palavra de Deus. Então nós temos que ter o conteúdo. E no livro de Eclesiastes, o pregador, ele procurou achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavra de verdade. As palavras que dos sábios são como aguilhões, como os pregos bem fixados pelos mestres da congregação, que nos foram dados pelo único pastor. Nós temos que estudar a palavra de Deus. Este é o conteúdo. O que prudentemente atenta para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Amém? A outra passagem também está em Lucas, né? Quem vai construir uma casa, o que ele faz? Primeiro ele analisa, vê o terreno, vê o projeto, vê a economia, vê se tem dinheiro para começar e concluir a casa. Então ele faz um estudo, faz um planejamento, né? Então isso é preparar, pregar com preparo, ter conteúdo. O quinto é conhecer o seu público. Procura conhecer o estado das suas ovelhas. Põe o coração sobre as suas ovelhas. Nós temos que conhecer o nosso público. Quem é o público que você está falando? Se você está no necrotério, no cemitério,
ali é melhor de se pregar. Eu gosto de pregar em biblioteca, por incrível que pareça. A palavra de Deus fala, né? O coração é melhor estar na casa do luto do que na casa da alegria, porque ali as pessoas começam a pensar no fim de todas as coisas aqui na terra. E ali a semente cai em terra boa. Quantas vezes a gente sente, né, pastor? A presença de Deus é incrível ali. As pessoas estão preparadas, parece que a terra está arada. Você pode lançar a sementezinha ali, e ela vem, ela brota. Eu estive no cemitério, no velório, faz muitos anos, e não tinha ali, o padre faltou. E eles preocupados lá, para enterrar sem extrema unção, não sei se é isso que fala, né? Aí olharam para mim, ele fica falando de Deus toda hora. Você não pode trazer uma palavra? Perfeitamente. Trouxe uma mensagem, né? E depois, como é que é? Não seria execução? Seria encomendar o corpo. Encomendar o corpo, é. Mas ali eu tenho que trazer a mensagem não pelos mortos, nem orar pelos mortos, né? Mas é interessante que depois de falar e orar para as pessoas, e falar do conforto da família e falar da salvação, aí depois eu ouvi um comentário, eu falei, olha, eles falaram assim, puxa, falou melhor que o padre, e ainda não cobrou nada. Eles eram mais importantes. Então nós temos que conhecer o nosso público. Para quem que a gente vai falar então? Para um público juvenil, infantil, adulto, familiar, na igreja. Nós temos que saber quais são as necessidades. Aí então vem as necessidades do povo, para a gente pregar de acordo com as necessidades. E o número 6, que eu... Dá para passar? São só 12, está terminando, rapidinho. Pegar com controle, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o toma uma cidade. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Às vezes a gente está muito ansioso, né? Quer falar um monte de coisa. Mas tudo isso tem controle. É o Espírito Santo que dirige. Mas o racional tem que saber lidar com isso e falar objetivamente aquilo que o Espírito quer dizer. Então, controlar o emocional, né, está no nosso controle. O tempo da pregação. Em Eclesiastes, não pus Provérbios, mas não é Provérbios, é Eclesiastes, depois eu vou corrigir. Há tempo para tudo, lá fala, tempo de estar calado e tempo de falar. Claro que quem vai pregar não vai ficar calado, vai ter que falar. Agora o tempo, qual é o tempo de falar? Dizem os neurocientistas que a mente humana, ela consegue absorver a média de 18 a 20 minutos. Passado disso já começa a dispersar. Então uma pregação, ela tem que ser num período, de 20 a 30 minutos. Quando a pregação é excelente, até pode ser um pouquinho mais. Mas ela tem que estar dentro desse tempo. Né? Esse tempo de falar. É importante administrar esse tempo. Eu, como advogado, estive nos tribunais e já ouvi muitos desembargadores falarem: o bom direito se faz com poucas palavras. É óbvio que quando você vai fazer uma pregação, a gente quer falar muito, quer falar a Bíblia inteira. A gente fica 1 hora e 10, isso cansa e acaba dispersando as pessoas. Não é esse o objetivo. Nós temos que cativar essas pessoas para o Evangelho. Então nós temos que falar num tempo razoável. Não podemos exceder esse tempo, porque a gente acaba perdendo o público. E aí nós temos alguns versículos de Provérbios, né? O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra é dita a seu tempo. O importante também é não esgotar todo o assunto numa pregação.
O importante é deixar aquele sabor de algo mais, deixar para o próximo capítulo. Então, você não esgotar todo o assunto, você falar o que tem que falar, resumir. Então, se o tema é grande, é extenso, diminui um pouco, fala o principal. Então, nós vamos ver aqui, nós vamos escutar um pouquinho, quais são a divisão de um sermão ou de um discurso. Ele se divide em 3 partes: introdução, argumentação e conclusão. Você introduz, argumenta. Você pode dividir em 3 partes, isso, 2, 3 ou 4, mas o ideal é 3 partes no máximo, né? Então você escolhe quais são as 3 teses mais fortes, né? Quais são os 3 temas mais fortes, mais importantes. Não fala de outras coisas. A gente não vai pregar sobre genealogia, sobre os jebuseus. Então tem coisas que não precisam ser faladas. Então a gente fala o principal, amém? Pregar de forma clara, palavras inteligíveis, está lá em 1 Coríntios 14:6. Assim também vós, com a língua, não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis falando como falando ao lado. Aqui está falando do dom de línguas, né? Mas, aproveitando aqui para dizer o quê? Que nós temos que falar palavras bem inteligíveis, claras, objetivas, fazer a leitura pausadamente, com calma, né? Fazer a leitura da palavra para que todos entendam. Porque no culto, por exemplo, há um público heterogêneo. Então tem crianças, tem idosos, né? Os idosos, como eu, precisam ouvir com mais calma, mais devagar. Então nós temos que manter um ritmo, amém? Além de tudo isso, não adianta só preparar, precisa ter o mais importante, que a pregação, quem dá é Deus. Ela tem que ser inspirada, tem que ser o Espírito Santo. Aí sim, é aquele, que nem o pastor César Cavalcante falou, né? É o insight, né? É a revelação do Espírito Santo. Então você está na sua casa, está andando, de repente você recebe o Espírito Santo, naquele momento ele fala forte com você, você chora, você sente alegria, você extravasa. Puxa, eu preciso falar, eu não aguento. Enquanto você não trouxer aquela mensagem, ele não vai te deixar sossegar. Mas então você tem esse insight, mas você não vai chegar lá e de qualquer forma, né, trazer. Não, tem que preparar. Então, qual é o objetivo? Aquela pregação que ele fala de marcha ré é isso. De marcha ré é você preparar o seu discurso do final para o começo. Quando a gente está, né, doutor, tem 3 doutores aqui, né, de advogados. Quando a gente vê uma sentença, um acórdão, a gente olha primeiro no final. Processo, a gente olha do fim para o começo, né? E a pregação é a mesma coisa, a gente tem que fazer do fim do começo. Por quê? Porque a gente já vê o fim, aonde você quer chegar, aonde você vai, qual é o objetivo com que você vai falar. Então eu quero falar sobre salvação, eu quero falar sobre cura, eu quero falar uma palavra de conforto, eu quero falar uma palavra de libertação. Então esse é o objetivo. Então você constrói em cima disso. Onde você quer chegar aqui? Então eu vou percorrer o caminho para chegar naquele lugar. E quando eu chegar e concluir, acabou o culto, acabou a pregação. Então o Espírito Santo, mas aquele Consolador, olha só o que diz o João 14, que importante. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, o primeiro verbo, ensinar todas as coisas, e vos fará lembrar tudo quanto tenho dito. Então o Espírito Santo aqui, ó, o Espírito me deu aqui, eu não preciso preparar, eu vou chegar lá e vou falar de improviso e o que vier. Tudo bem, se a ordem do Espírito foi aquela, naquele momento que você não teve tempo de preparo, amém. Mas se não, prepara. Porque o Espírito Santo primeiro lhe ensina e depois ele faz lembrar. Como é que você vai falar se você não estudou? Não vai lembrar, não estudou. Então o Espírito Santo vos fará lembrar, mas aquilo que você estudou, aquilo que você preparou. Então ele vai te usar dessa forma.
10. Jesus é sabedoria e revelação. Aqui outra coisa maravilhosa. 1 Coríntios. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus é sabedoria de Deus. Em Provérbios, lá no finalzinho, para entender Provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios, as suas adivinhações, segredos ou mistérios. E Provérbios 1:23, convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Salmos. E a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. E o finalzinho, 1 Coríntios 14:6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se não falasse por meio da revelação, da ciência, da profecia ou da doutrina? Aqui é maravilhoso. Eu vou só passar para o tópico seguinte, porque está ligado, que é o 11. A pregação é Eclesiastes, e o Espírito da sabedoria e da revelação. A revelação é que você lê na palavra de Deus e o Espírito te revela. Mas veja, não é, aí nós vamos estudar também a interpretação da palavra de Deus. Nós não podemos interpretar e dizer o que o texto não diz, não é? É diferente. Aqui nós temos que ler, por exemplo, a história no seu contexto histórico, né, teleológico, sistemático, com toda a palavra de Deus. Não podemos pegar textos isolados e querer dizer o que não diz a palavra. Mas a revelação do Espírito, ele te dá um exato momento para você aplicar a palavra de Deus para aquele momento atual. Vou explicar já isso. Então, é o Espírito de saber, de revelação. E a pregação, aí volta para o 11, vai para o 11. Ela é cristocêntrica. O que é isso? E tudo na palavra nos remete a Jesus. Se nós pregarmos bonito, maravilhoso, e não falarmos de Cristo, do poder dele, não adiantou nada. Porque a pregação é de Cristo. É ele que nos dá a mensagem. É o Espírito Santo que vai falar. Não é o pregador. O pregador é o transmissor. Mas a mensagem é de Cristo. Jesus disse, após a ressurreição, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então ele trouxe a mensagem falando dele, dos Salmos, olha lá, do Lucas 24, nos Salmos, nos profetas e na lei. Então tudo se volta para Jesus. Amém, irmãos? E no final, que sejamos praticantes, como o pastor Ricardo falou. Senão, nós seremos fariseus, Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Os fariseus eram assim, colocavam cargas pesadas. Então, para a gente pregar, para a gente anunciar o Evangelho, nós temos que viver. E quando você vive o Evangelho, você vai transmitir aquilo que Deus quer que você transmita. Então, às vezes você está no ônibus, você está numa repartição pública, e ali às vezes tem a oportunidade de você pregar. E ali você tem o momento de trazer a mensagem. Então, esse estudo que a gente vai estar fazendo sobre homilética, eu quero aprender também. Amém, irmãos? Quero aprender. Quero que os irmãos, eu sei que eu cometo erros, Aliás, Deus escolheu os homens para pregar, mas nós temos que procurar a perfeição, Como Cristo é perfeito, seres perfeitos como Cristo é perfeito. Então nós temos que melhorar. Como o pastor já trouxe a palavra que alimenta, O bom é inimigo do ótimo. Então, tá bom. Dá para fazer, foi falado agora. Dá para melhorar? Vamos melhorar. Então é isso que a gente tem que fazer, a gente melhorar. E eu quero que os irmãos, isso é importante, esse seminário, porque a gente vai ter mais intimidade entre nós, a gente vai ter um convívio,
A gente vai poder conversar, a gente vai poder se conhecer melhor durante essa jornada. E eu vou pegar no pé, eu vou falar, mas com muito amor e carinho, amém? Eu quero que os irmãos falem também, um para com os outros, mas no amor, no amor. E para finalizar, Salmo 119, versículo 71, ele diz assim: foi-me bom ter sido afligido ou corrigido, para que aprendesse os teus estatutos. Então, o Senhor nos corrige, o Senhor nos corrige, Deus corrige o filho que ama. Por quê? Para ensiná-lo a guardar os seus estatutos e ter a vida eterna. Então, nós vamos aqui na crítica construtiva, não com outra finalidade. É que a gente fala, vem com máscara, não faz a leitura labial, então fica difícil. Mas, amém, irmãos? Então, obrigado e Deus abençoe. Amém? Bom, acho que já deu para os irmãos terem uma ideia do que nós vamos passar juntos aqui por esse período. João, você tem o índice lá do Fazendo Discípulos lá? Primeira folha. Está aí na apostila de vocês, mas vamos pôr aqui que fica mais fácil só para a gente falar um pouquinho. Eu não vou me estender, vou só falar um pouquinho desses itens. Vocês têm aí, né? Primeiro item é chegado o reino de Deus. Eu já preguei aqui na igreja sobre isso, há muito tempo atrás. Não sei se alguém lembra, tomara que não. Mas, não sei se vocês lembram, Jesus disse assim, quando ele começou o seu ministério, ele disse assim: é chegado a vós o reino de Deus. A gente precisa entender o que é esse reino de Deus, o que ele estava falando, né? É para agora, vai ser, chegou, o que chegou, aonde chegou, onde eu me incluo nisso, né? Então, a gente vai entender um pouquinho o que é esse reino de Deus, né? No segundo tópico vai ser os propósitos do ministério, que é a carta do apóstolo Paulo a Tito. Então vem lá, vamos falar sobre a liderança na igreja e fora dela. O viver íntegro na igreja e fora dela. E o viver íntegro na sociedade, né? Que é o viver fora da igreja. Depois vem o chamado. Porque, sabe, muitas vezes as pessoas falam assim: não sei qual é o meu chamado. Então você precisa saber qual é o seu chamado. Todos nós foram, a Bíblia diz que todos foram chamados, porém poucos foram escolhidos. E por que isso? O que aconteceu isso? Por que foram chamados e não foram escolhidos? Então você precisa saber qual é o seu chamado, né? Então, para saber, né, o chamado, você vai aprender a cultura do reino de Deus, a implantação dessa cultura e garantir a permanência da cultura. Depois, quais os pré-requisitos para ser discípulo? Será que o grau de instrução vai influenciar nisso? Será que a minha posição social influencia nisso? Será que a minha situação financeira influencia no meu chamado, no meu discipulado, né? Depois aqui nós vamos ver o perfil do discípulo. E por último, o quarto vai ser moldando o caráter do discípulo. Então esses são os tópicos que nós vamos estar estudando nesse tempo. Então ele está dividido em módulos. O módulo 1 é exatamente isso: é chegado o reino de Deus. Aí vocês têm
exatamente, né, eu ia fazer assim, resumos, né, em tópicos, esse módulo, e passar para vocês, e aqui na aula a gente ia falar de alguns disso. Mas aqui eu coloquei tudo que está escrito, tudo que vai ser dito na próxima segunda-feira. Então, se você ler isso aqui, você vai saber tudo que eu vou falar semana que vem. Eu ia dizer assim, então não preciso assistir. Não. Eu quero que você participe para a gente discutir isso aqui. Porque eu creio que nem todo mundo entende isso desta maneira. E nós precisamos entender o que é o reino de Deus e aonde eu me enquadro nisso. Então, o que quer dizer pertencer ao reino de Deus? Jesus disse assim, nós não somos mais desse mundo. Ele disse, eu não sou desse mundo. Por quê? Porque ele era do reino de Deus, ele não era daqui da terra. Ele não veio estabelecer reino humano, ele veio estabelecer um reino de Deus. Então ele veio aqui implantar isso. Então nós precisamos entender. Então leiam isso em casa, viu? Estudem, analisem, façam comentários. Se você não concorda com alguma coisa, se você não entendeu alguma coisa, anote, deixa tudo pronto. Segunda-feira, às 21 horas, nós entramos pelo Zoom e vamos tratar desse assunto, tá? Então, pelo Zoom, a gente pode fazer um pouquinho mais tarde, dá tempo para a pessoa chegar em casa, jantar, tomar um banho. Nós começamos às 21 horas, 22 horas, eu pretendo terminar. 1 hora de estudo, eu acredito que dê. Se a gente estiver lá mais uns 15 minutos de bate-papo e tal, então 10h15 ainda é um horário bom para a gente descansar. Então, só para vocês terem aí uma noção, vamos começar. Então, assim, olha, a gente fala assim, quando você preenche uma ficha lá, fala assim, nacionalidade, você põe lá, brasileiro. Não é assim? Quando você preenche uma ficha lá. O que você está querendo dizer quando você diz, sou brasileiro? Está dizendo a nação que você nasceu, a nação que você mora, a nação que você aprendeu a viver nela, segundo a sua cultura. Então, às vezes, a gente olha lá para os europeus, para os americanos, para os asiáticos, e a gente vê a diferença. Que diferença que a gente enxerga? A cultura deles. Na verdade é essa. Quando você fala lá, o ien é a moeda japonesa, o dólar é a moeda americana. Isso vem de uma cultura. Da onde veio o ien? Da onde veio o dólar? São coisas que foram estabelecidas. Então, nós temos o real. E tudo na nossa vida gira em torno de uma cultura que nós recebemos, né? Nós fomos colonizados, infelizmente, pelos portugueses. Se tiver alguém aqui descendente, me perdoe, mas infelizmente, né? Se tivesse sido um inglês, um alemão, talvez a gente tivesse aqui, né? Não teria PT, talvez tivesse outro tipo de comunismo, mas sei lá. Então, quando a gente fala em reino de Deus, a gente tem que entender que é uma nacionalidade que não é desse mundo. É uma outra nacionalidade que nós temos. Que nós, quando aceitamos a Jesus, nós fomos resgatados. E podemos dizer, hoje eu tenho dupla cidadania. Eu, enquanto estou aqui, sou desse mundo, moro aqui, sou cidadão brasileiro, mas espiritualmente eu sou de um outro reino, de um outro país, de uma outra unidade. Hoje eu sou cidadão dos céus, que lá tem uma cultura diferente da Ásia, diferente da Europa, diferente da América, diferente de tudo. Então, Jesus veio e disse,
é chegado a vós o reino de Deus. Ele está dizendo, agora vocês vão ter que aprender uma nova cultura. Vocês vão ter que aprender uma nova identidade que vocês vão ter que ter. Que quando alguém perguntar, dizer, de onde você é? Ele vai falar, eu sou do reino de Deus. Então essa é a consciência que nós temos que ter quando a gente fala de pertencer ao reino de Deus. Então nós vamos ser discipulados segundo a cultura do reino de Deus. Aquilo que Jesus vai ensinar é aquilo que nós vamos viver lá no céu. Ele veio nos preparar para a gente começar a viver aqui, aprender aqui o que vai ser lá. Então por isso que ele disse, é chegado a vós o reino de Deus. Vocês vão começar agora a aprender uma nova cultura, o que é o reino de Deus. Então pus aqui, né? O que aconteceu? No começo Deus teve um sonho, um desejo, um plano. A gente não sabe como começou isso no coração de Deus, né? Mas Deus materializou aquilo que estava no seu coração. De que maneira? Através de palavras. Se Deus não tivesse expressado aquilo que ele estava pensando, nós nunca saberíamos qual seria a vontade de Deus. Então, pela palavra, ele expressou o que estava na sua mente, se podemos dizer assim, e no seu coração. Vamos entender Deus como uma pessoa, né? Ele é espírito, a gente sabe, mas para a gente entender a linguagem, né? A gente está... Então Deus disse, haja luz, e houve luz, e tudo foi criado assim. Então as ideias, os sonhos, os pensamentos é que controlam todo mundo. Não adianta você ter uma grande, uma brilhante ideia, se você não expressar aquela ideia e colocar ela em prática, alguma coisa. Não adiantaria nada Santos Dumont ter uma ideia brilhante de, eu podia construir um avião para voar. E se ele não tivesse materializado aquilo, nós nunca saberíamos o que é um avião e voar. Talvez outro inventasse, mas não através de Santos Dumont. Então, tudo na vida, tudo que foi criado, tudo foi feito assim. De uma ideia que vem na cabeça, um sonho, e você então pega aquilo e materializa aquilo e transforma aquilo em realidade. Então, assim foi feito tudo isso. Deus foi transformando em realidade tudo aquilo que está no seu pensamento. Então, Deus criou as árvores, os peixes, o mar, as aves, Ele foi criando. Foi criando o quê? Aquilo que estava dentro dele, Ele foi fazendo. Nós não conseguimos entender e interpretar isso de maneira como Deus estava pensando naquela hora. Mas quando você olha para as coisas, você consegue imaginar Deus, não é? Lá quando fala assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? Olha para os lírios do campo, olha os pássaros. Você começa a ver isso, você não pode imaginar um Deus duro, severo, ruim, mau. Esse Deus aqui é maravilhoso, Ele só criou uma coisa bonita, maravilhosa. Então veja como aquilo que a gente cria com a nossa palavra, aquilo que a gente cria, representa aquilo que está dentro de nós. Então por isso que é importante essa transformação interna nossa, segundo a palavra de Deus. Então isso aqui eu li, o cemitério é o lugar onde está o maior número de ideias que nunca foram materializadas.
Imagina quantas pessoas morreram com projetos, sonhos, e nunca foi materializado. Por quê? Porque talvez não deu tempo, talvez não sabiam como fazer, talvez ficaram com medo de arriscar, e muitas coisas não aconteceram. Então, quando a gente tenta sufocar, matar uma ideia, ela imediatamente, rapidamente se espalha e se multiplica. Então, não se acaba com o terrorismo matando um terrorista. Então, foi assim que aconteceu. Eles começaram a perseguir os discípulos, matar os discípulos. Foi aí que o Evangelho se espalhou. Não adianta querer. É assim que isso expande. Estratégia de Deus está lá. Então, quando Deus viu a situação do mundo deplorável e se encontrava o mundo, Ele não mandou um exército para acabar com o mundo. Ele poderia fazer isso, não poderia? Acabar com isso tudo aqui, extermina, eu crio outro homem de outro jeito, vou pôr outro cara aqui, porque esse aqui não deu certo. Mas o que ele fez? Ele não mandou um exército para acabar. Ele idealizou, materializou através do verbo, a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele pensou quem? Em Jesus, num plano de salvação, de resgate daquilo que ele criou. Amém? Amém. Vamos parar por aqui hoje. Amém? Então, segunda-feira vocês vão receber o link, tá? Então, dê uma lida nisso tudo aí. E as próximas aulas a gente vai mandar sempre através do WhatsApp. Tá? Para quem está aí na lista de presença, a gente vai fazer o envio através para quem está participando realmente. Então, como eu falei, eu escrevi lá. Então, sim, eu sei que talvez eu dizer, mas o que é um certificado aqui? Talvez valor, sim, ele não tem, mas espiritualmente isso vai ter um valor. Então, que todos possam perseverar até o fim. Eu creio que em 2, 3 meses a gente vai concluir isso. Uma ou outra segunda-feira talvez a gente vá usar para fazer uma reunião de oficiais, mas se não der a gente faz uma quarta, e para a gente não perder a sequência. E como o Everton falou, algumas reuniões de homilética vai ser feita aqui. Então nós vamos fazer pregações aqui junto, cada um vai fazer a sua, vai apresentar, vai poder discutir, nós vamos poder avaliar, alguém vai apresentar a sua pregação, nós vamos discutir sobre aquela pregação, como é que foi feito. E isso daqui nós vamos tentar, de alguma forma, praticar isso. De que forma? Aí a gente vai junto caminhando e a gente vai aprendendo como fazer. Amém? Amém. Muito obrigado a todos pela presença. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Senhor Deus, Pai amado, quero te agradecer, Senhor, por ter nos trazido aqui para aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem deixado de missão para a nossa vida. Eu te louvo por aqueles que compreenderam esse chamado, estão hoje aqui, por aqueles que não puderam estar aqui, foram impedidos, mas desejariam estar. Que o Senhor nos abençoe da mesma maneira, que cada um de nós sejamos abençoados, e o Senhor nos ajude a perseverar nesse caminho, Senhor, que a gente possa alcançar até o fim, para que tudo aquilo que nós aprendemos reverta em glória para o Teu nome. Abençoa a minha vida, a vida do Everton e Deus, e mais alguém que possa estar ministrando aqui, para que a gente realmente seja capacitado pelo Senhor, porque isso só provém do Senhor, porque de nós nada temos, mas tudo vem de Ti. E eu te agradeço, porque o Senhor tem dado a esses nossos amados o desejo de conhecer cada vez mais o nosso chamado e fazer a Tua obra, para que através da nossa vida, vidas sejam alcançadas, e
e em nós o teu nome seja glorificado. Leva-nos agora de volta aos nossos lares, em paz e segurança. Abençoa-nos, dá-nos uma noite de bênção e de descanso. Assim eu oro e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você vai pegar metrô ou ônibus? O que você vai pegar? Aonde? Na Afrodite? Você pega o ônibus aí? Bom, se alguém puder levar, senão eu te levo, tá? Você vai comigo. Tá bom? É? Então tá bom. Então, tá garoando. Eu acho que quando eu cheguei estava garoando forte. Tá? Deus abençoe, meus amados. Obrigado.